Hello, guys. How are you doing? In this class, we're going to talk about how to write a professional email or how to address other people in an email. First, let's start with some vocabulary. First, we have our at, que seria o arroba. Então, arroba em inglês a gente fala at. Isso é muito importante se você precisar falar o seu e-mail, né? Por exemplo, victoriaglucas@gmail.com. Então, aqui vai duas dicas. O at, que é o arroba, e o dot, que é ponto. Nós temos também aquele tracinho aqui embaixo só, que a gente chama de underscore. Underscore. Que é só quando você coloca o tracinho embaixo. E que muitos brasileiros acham que é o underline. O underline é quando você grifa embaixo. Sabe quando você passa o grifado embaixo assim? Mas underscore seria esse aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui onde estiver dando para ver na tela, gente. Mas eu underscore. Então, só para recapitular, o underscore tem tracinho embaixo, tá? Aquele tracinho por baixo. E underline é quando você grifa uma coisa, uma palavra inteira, uma frase inteira, e assim por diante. Nós temos o hyphen. Hyphen. Seria a mesma coisa que um dash. Né? O hyphen tem tracinho em cima. Então, hyphen or dash. Agora vamos pegar umas frases. For example, I look forward to hearing from you. Né? Eu aguardo a sua resposta. Mas é hearing, Vitória, é de escutar. Se você fala assim, eu aguardo escutar de você. Né? Que você aguarda a sua resposta. I look forward to hearing from you. E esse ing tá por causa do to. Lembrando, preposition, ing. Preposition, ing. Preposition, ing. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. Eu espero que esse e-mail te encontre bem. É muito comum a gente escrever isso. I hope this email finds you well. Espero que esse e-mail te encontre bem. So let's repeat. I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. Lembrando que a gente fala email. 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 Essa palavrinha é mail. Mail. Sincerely. Sincerely. E você coloca no final do e-mail que você fala, né? Atenciosamente, Vitória. Sincerely, Victoria Ferreira. Dear, que é o caro Ricardo. Cara Francis. Dear Francis. Dear Ricardo. Dear Mr. Rera. Então, esse dear. 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 E outra, gente, é quando você tem um anexo no e-mail. Então, sempre que você anexar alguma coisa, esse anexo vai se chamar attachment. 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 E quando ele for anexado, você vai falar attached. For example, I attached the photo to this email. Então, eu anexei a foto a esse e-mail. I attached the photo to this email. Então, é o verbo attach. E no passado fica attached. So, guys, let's do a template. Vamos fazer um exemplo, mais ou menos, de como que ficaria um e-mail, tá? Claro que você pode colocar outras coisas, se for da sua preferência. Mas aqui vão algumas opções que eu vou estar te dando agora. Algumas maneiras de você começar. A gente pode começar com Dear, que seria caro, né? Então, vamos colocar, ó, Dear Francis. Dear Francis. Ou eu posso colocar Hello, Francis. Hello, Francis. Uma coisa que a gente pode também colocar é Good morning, Francis. Or good evening. Good afternoon. Tudo bem. O único problema da gente colocar isso é que, às vezes, você não sabe que horas que a pessoa vai estar lendo seu e-mail. Vai ser lendo de manhã, a pessoa só vai ler à tarde. Aí você falou good morning, a pessoa fala assim, não tá de manhã. Então, por isso que, às vezes, na maioria das vezes, a gente coloca o Dear Francis, or Hello, Francis, ou algo do tipo. O que você pode colocar depois disso naquela frase que eu dei pra vocês? I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. Então, eu espero que esse e-mail te encontre bem. I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. Então, essa é a primeira parte do e-mail. Como a gente vai começar? A gente tem que saber exatamente quem que é a pessoa que você vai estar mandando o e-mail. Então, quem que vai ser o recipiente desse e-mail, gente? E por que isso é muito importante? Nos Estados Unidos e na Europa, é muito importante a gente tratar as pessoas formalmente. Então, se você está recebendo alguém que tem um doutorado, por exemplo, você pode falar Dear Dr. Lucas, tá? Explica aquilo, tá? Você precisa se referir a ele de uma maneira formal.
Se é uma Mrs. ou Mr., você sabe que eles gostam de show assim, também pode falar Dear Mr. Lucas. Mas se tem doutorado, gente, mais importante ainda, chama de Doctor. Por favor, Dear Dr. Lucas, Dear Dr. Pereira. Don't forget, very thin. Agora, se for uma pessoa que trabalha no seu dia a dia, você já conhece ela, tá tudo bem você falar só o nome. Dear Francis, e tá tudo certo. Você não precisa literalmente especificar Dear Miss Francis, Dear Miss Ferreira. Você pode simplesmente falar Dear Francis. Ou então Hello Francis, de uma maneira mais informal. Mas é bom você especificar se é uma pessoa mais de um cargo mais elevado, ou se você não tem tanta intimidade, tá? Dear Dr. Lucas, Dear Mrs. Lucas, e assim por diante. Quando eu digo Lucas, gente, é o meu sobrenome da minha família, então por isso que eu coloco, tá? É o último nome, não é primeiro nome, então é mais formal ainda, tá? Então, gente, quando eu digo Dr. Lucas, Mr. Lucas, Mrs. Lucas, é o nome da minha família, então é sobrenome, não é primeiro nome. Então, o jeito certo é a gente falar com alguém. Você pode falar Dear Francis, mas se for colocar Mr., Mrs., Doctor, eles gostam que chamam pelo último nome. A não ser que aquela pessoa especificamente gosta que fala o meio de nome, só o primeiro nome. Tem casos e casos, mas normalmente a gente vai pelo último nome. E eu boto para vocês esses titles que a gente tem. A gente tem o Mr., que é usado para homem. Mr., Mr. Para mulheres casadas, a gente vai usar com SZ, o som, gente, escreve NNS. Som vai ser Mrs. Mrs. E para mulheres solteiras, que não são casadas ou divorciadas, a gente usa o MS, que é a abelhinha, que é Miss. 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 E depois desse, você vai usar o último nome, tá? O last name daquela pessoa, muito importante. E quando eu falei, I hope this email finds you well, é o jeito mais educado, sabe? De começar um e-mail, mais gracioso. Mas se você estiver numa conversa, se o e-mail estiver indo e voltando, você não precisa começar assim ou responder alguém assim. Só se você estiver mandando um e-mail de uma informação importante ou quiser colocar aquilo nesse e-mail. Mas não é nada necessário. Mas pode ser uma coisa que você coloque e as pessoas podem falar, nossa, que legal essa pessoa colocou isso. Que legal, ela realmente sabe o que ela tá falando, né? Então é legal você memorizar essas frases já prontas e elas te ajudam muito na hora de escrever e-mail. Depois disso, você vai falar o porquê que você tá usando esse e-mail. Um dos jeitos de falar é I'm writing to. Eu tô escrevendo para e você coloca um verbo depois. For example, I'm writing to ask about our next meeting. Eu tô escrevendo aqui para perguntar sobre a nossa próxima reunião. I'm writing to inform about our next meeting. Eu tô escrevendo aqui para te informar sobre a nossa próxima reunião. Então você pode mudar o verbo dependendo do que você vai falar com a pessoa. Mas I'm writing to, você está falando sobre por que você está escrevendo para aquela pessoa, qual é o motivo daquele e-mail, por que eu devo ler aquele e-mail. Ou também você pode falar I wanted to, eu queria, I wanted to, for example, I wanted to inform you about our next event. Eu queria te informar sobre o nosso próximo evento. I wanted to, então neste caso você está falando eu queria te informar, I wanted to, e você fala exatamente o quê? E você pode falar I'm writing to ou I wanted to, tanto faz que vocês preferem para falar sobre o que é esse e-mail. E você pode falar o que é, você pode fazer a pergunta, se for uma pergunta e não uma frase certa, né? Eu queria te informar. Talvez I wanted to ask, eu queria te perguntar, ou I'm writing to ask. Pode ser uma pergunta também, gente. Aí você pode especificar o que é. E lembra do verbo que eu falei, que é anexar? A gente tem algumas maneiras de falar que você anexou um documento, anexou uma foto importante no e-mail. Você pode falar, attached this email is, anexado a esse e-mail é, ou está, e você fala o quê? For example, attached to this email is the sales graph. Então, anexado a esse e-mail está o gráfico de vendas. Attached to this email is the sales graph. Or you can say, I have attached. Eu anexei, for example, I have attached the sales graph to this email. Então, eu anexei o gráfico de vendas a este e-mail. I have attached. Então, você pode usar as duas opções. Attached is, or I have attached. Lembrando que anexo é o attachment. Attachment. Depois, você pode falar se a pessoa tem uma pergunta, se ela tem alguma dúvida, se você pode ajudar com ele em algo. Então, uma das maneiras que a gente pode falar isso é
Let me know if. Me fale ou me avise se. For example, let me know if you have any questions. Me avise se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida. Então, esse é um jeito educado de você falar que se a pessoa quiser tirar alguma dúvida ou declarar alguma coisa que ela não entendeu, ela pode te perguntar. E depois vai ter como você vai assinar o seu e-mail, finalizar ele. Tem gente que coloca best regards, tem gente que coloca sincerely e coloca o nome, né? Mas você pode fazer do jeito que você preferir. Você pode colocar seu nome, ou o que muita gente faz em empresas, a gente coloca já direto a nossa assinatura. Então, best regards, então só best também. Ou então, sincerely. Sincerely. São jeitos de você assinar o seu e-mail. Depois disso, é legal vocês colocarem a sua assinatura. Então, é assim que você vai montar o seu e-mail. É um dos jeitos. Vitória, posso mudar isso ou aquilo? Pode, eu te dei uma estrutura mais ou menos de frases que você pode usar. Eu recomendo que você memorize essas frases. Para você já for escrever, já vai direto e rapidinho. Então, I'll see you guys next class. Bye bye, guys!